Olá, turma. Trabalhando ainda em termoquímica, vamos ver um pouco sobre reações endotérmicas e exotérmicas. A gente vai observar que as reações endotérmicas e exotérmicas são grandezas que medem a quantidade de energia, ou seja, a quantidade de calor absorvida ou liberada durante uma reação química. Ok, pessoal? E isso é justamente o estudo da termoquímica. Com relação às reações endotérmicas, as reações ou mudanças de estado físico que absorvem calor são denominadas de processos endotérmicos. Mais uma vez, quando eu estou falando de reações endotérmicas, eu já assimilo a palavra absorver calor, certo, pessoal? Um exemplo da reação endotérmica é o cozimento de alimentos, no qual é necessário um fornecimento de energia. Já uma transformação de estado físico, que é endotérmica, é a evaporação da água líquida, que, para ocorrer, ela precisa absorver 44 kJ, certo, pessoal? Então, para que ocorra o cozimento de alimentos, eu preciso fazer um fornecimento de energia. Então, essa energia ela vai ser absorvida. E para que ocorra a evaporação da água, do mesmo modo, eu preciso fornecer 44 kJ. E essa energia é absorvida para que ocorra a evaporação. Dando sequência, tratando ainda de reações endotérmicas, a gente lembra que a variação de entalpia ela sempre vai ser positiva, ou seja, ela sempre vai ser maior que zero. Então, como a entalpia dos produtos ou o estado final aumenta, pois há uma absorção de energia, a variação de entalpia será sempre positiva, ou seja, ΔH maior que zero. Certo, pessoal? E alguns exemplos do cotidiano. Por exemplo, a ebulição de água, fusão da água, processo de fotossíntese ou ainda uma bolsa de gelo instantâneo, ok? Dando sequência, trabalhando agora um pouco sobre as reações exotérmicas, uma reação comum de combustão é a queima da madeira. Sabe-se que esse processo ocorre com liberação de energia na forma de calor e também de luz. Assim, a reação é denominada exotérmica, pois há liberação de calor. Então, pessoal, quando a gente trata, por exemplo, de qualquer combustão, ela vai haver liberação de luz e calor. E essa liberação de calor, ela justamente promove, ela está relacionada com as reações exotérmicas. Quando eu tenho, por exemplo, a queima de um combustível. Um processo exotérmico, que não é uma reação, mas sim uma mudança de estado de agregação, é a formação da neve. A água líquida se solidifica, formando a neve, quando ocorre a liberação de calor. Libera-se nesse processo, mais especificadamente, 7,3 kJ de calor. Ou seja, no processo de formação da neve, para que a água se transforme em neve, eu preciso fazer a liberação de 7,3 kJ de calor. E diferentemente das reações endotérmicas, que o ΔH é positivo, é maior que zero, as minhas reações exotérmicas, a variação de entalpia, ela é positiva, perdão, ela é negativa, ou seja, ΔH é menor que zero. Então, esses processos exotérmicos, a variação de entalpia, ou seja, a quantidade de calor liberada, será sempre negativa. Certo, pessoal? Alguns exemplos. A gente tem a queima de vela,
A combustão de álcool ou derivados do petróleo, como a gasolina, o óleo diesel. Sempre que eu tiver a queima de algum derivado do petróleo, eu vou estar tratando de uma reação exotérmica, ou seja, liberação de calor. A queima do propano, liquefação ou condensação da água. Alguns exemplos que nós podemos observar por exemplo, a formação do ácido iodídrico. A gente tem um meio de H2 mais um meio de 2. A gente observa que há absorção de energia, justamente por a variação de entalpia estar positiva, e isso é tido como uma reação endotérmica. A terceira reação, eu tenho C6H14 líquido, na presença de um catalisador, eu tenho a formação do benzeno mais liberação de gás hidrogênio. E essa reação ela só ocorre porque há absorção de energia. E por isso ela se caracteriza por uma reação endotérmica. Por exemplo, o processo de formação do dióxido de carbono na reação 7, eu tenho carbono mais O2 formando CO2. É um processo exotérmico. Vocês podem observar que a variação de entalpia ela é menor que zero, ou seja, ela é uma variação de entalpia negativa. E por isso ela é caracterizada como reação exotérmica. O mesmo é válido para a formação do monóxido de carbono, na reação 6, onde, de um modo semelhante, para a formação ocorre liberação de energia, de calor. Então, a variação de entalpia ela é negativa, caracterizando uma reação exotérmica. Então, de forma resumida, quando a gente trata de uma reação endotérmica, a variação de entalpia ela vai ser positiva. E quando eu estou tratando de uma reação exotérmica, a variação de entalpia ela vai ser negativa. Certo, pessoal? É isso pela aula de hoje e bons estudos.